Bom dia a todos! Estamos aqui novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Que você tenha um domingo abençoado, que você realmente possa dedicar uma parte dele, se não toda, mas uma parte dele, para estar estudando a Palavra de Deus, orando, indo à igreja, se você puder. É muito bom poder estar com os irmãos juntos, né? Mas vamos estar orando neste momento, pedindo ajuda, orientação do Senhor, neste tempo em que nós vamos estar aqui. Pai querido, Senhor, muito obrigado a Deus. Muito obrigado porque se a tua família, a tua igreja não pode estar reunida fisicamente, Senhor, mas nós estamos conectados, ó Pai, pelas redes sociais, e isso é muito bom, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelas oportunidades que o Senhor nos tem dado de falar do teu amor, de estarmos orando um pelos outros, Senhor, estarmos nos achegando também mais ao teu trono de graça. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. E o principal fato é o Senhor estar cuidando e preservando a nossa vida, a nossa saúde, Senhor. Nós somos muito gratos por isso. Te peço direção, Senhor, neste momento. Que Tu estejas nos conduzindo, que o Santo Espírito esteja falando aos nossos corações, esteja nos dando entendimento, Senhor, daquilo que eu não consegui me expressar, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então vamos lá. Olha lá, eu separei alguns temas importantes que a gente vai estar vendo hoje. Olha, a nossa lição é um pouquinho longa hoje, eu vou procurar resumir bastante. Nós vamos estar vendo o que é vida espiritual saudável. Olha, vida saudável. A gente já lembra de saúde, né? Vida física nossa. Você está cuidando da tua? Ou tem ficado muito tempo parado na frente da televisão? Ou deitado? Olha só, não podemos ficar... não é parado, mas como é que usa a palavra? Sedentários. Isso mesmo, nós precisamos nos cuidar. A mídia tem falado que o ano de 2020 deve ser, como é que fala hoje? Cancelado. Foi um ano perdido, não teve nada de bom. Aconteceu tudo que é ruim. Você acha isso? Eu não acho, para mim não. Foi tempo de oportunidades, então a gente vai estar vendo isso. Outro tópico, tempo de Deus e o nosso tempo, será que ele é igual? Longanimidade. Paciência. Oh, meu Deus, nesses tempos, como é difícil, né? Viver o hoje na esperança do futuro com Deus. Puxa vida, isso me faz viver. Isso faz você viver também? Mas para que isso aconteça, nós não podemos perder o foco. Mas o foco no quê? Hoje os coaches, né? A gente vê esses... homens e mulheres orientando nas redes sociais como você viver melhor, como você cuidar da sua vida financeira, vida espiritual, vida emocional. E eles usam muito essa palavra, foco. E nós, como filhos de Deus, devemos ter o foco em quem? No quê? Nosso primeiro tópico fala o seguinte, sobre a espiritualidade saudável. É aquela que vive a temporalidade sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado ao tempo, que é o nosso Deus. Olha só, a nossa lição ela é baseada no texto bíblico lá em 2 Pedro 3, de 8 a 18.
Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, nós vamos estar colocando alguns versículos aqui, onde nós estaremos nos baseando a lição de hoje. Olha o primeiro aqui, o versículo 8, ele diz o seguinte: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Oh, meu Deus! Para o Senhor, mas para mim, para minha vida, para minha agenda, para as coisas que eu faço, nossa, isso aqui é muito complicado. E a gente vai estar vendo como que nós podemos resolver tudo isso aqui. Escreveu a epístolas, os cristãos viviam a agonia que é lidar com o tempo. O que acontecia? Ali era o primeiro século. Jesus tinha vindo, passou 3 anos e pouco com os judeus, os gentios também, alguns conheceram Jesus, e ele morreu numa cruz, ele ressuscitou e ele disse que um dia ele voltaria. E aquele povo, o povo da igreja primitiva, já estava querendo a sua volta, eles estavam muito ansiosos. E Pedro resolve escrever essa carta, essa epístola para eles, falando para eles ficarem calmos. Não sejais ansiosos, não andeis ansiosos. Mas e daí? Quando ele vai falar isso, ele escreve que para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Daí, é lógico, ficaram um pouquinho mais confusos, né? E por quê? Porque o nosso tempo, ele é bem diferente do tempo de Deus. E é interessante que o autor coloca aqui também, o pastor Hudson, né, que escreveu essa lição, ele coloca assim, que Pedro faz o uso do ensino do Salmo 94, versículo 4, que diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Mama, realmente é muito diferente, porque como é que é o nosso tempo? Nosso tempo é movido por quê? Horas, minutos, segundos, e tudo a gente programa, são etapas que nós passamos a nossa vida. Eu até coloquei ali como presente, passado, presente e futuro, aquilo que a gente viveu, o que nós estamos vivendo hoje e o que nós sonhamos e imaginamos para nós lá no futuro. Olha só. E é interessante que o tempo de Deus, será que ele tem passado, presente e futuro? Não, porque para Deus, Deus é eterno, então tudo acontece junto. O nosso relógio, ele tem ponteiro, minuto, segundo. Agora, o relógio de Deus, ele não tem ponteiro. E é um tempo, como é que fala? O tempo sem tempo, mas o tempo de Deus é o certo. Então, nós devemos nos entregar ao Senhor, dizer que confiamos nele. Mesmo quando nós temos sonhos, por exemplo, alguns aqui devem ter pensado no seu aniversário. Isso quem já não passou, né? Já não teve, né? Mas geralmente nós pensamos, né? Puxa vida, o meu aniversário, ou uma viagem, um sonho que você tem para realizar, final de ano, Natal. Final do ano passado foi muito complicado para a gente, não poder estar juntos, a família junto. Algumas famílias conseguiram se reunir, mas a maioria não. Não podemos viajar, não podemos estar na igreja, nos confraternizando. Então foi um tempo muito difícil. Você assistir um culto de Natal na telinha da TV, no celular. O celular é até pior ainda, né? Uma tela pequenininha, a pessoa que não tem acesso, não pode assistir na TV, muito difícil, é complicado, realmente eu concordo.
Agora, nós devemos confiar e passar cada fase da nossa vida, né? O autor coloca aqui, ó, olha que interessante. O tempo incorpora valores porque nos faz pensar, refletir e decidir. As decisões são resultadas de cada momento que vivemos. Olha só. E precisamos ter compreensão do que seja o nosso tempo e o tempo de Deus. Estava indo tudo bem. Ai, Derli, não tem como ter uma vida saudável nesse tempo. Não tem. A gente estava tudo bem. Até que apareceu a tal das pandemia. E nós somos surpreendidos com isso. Mas e Deus? Ah, Deus não se surpreende. Deus nunca é surpreendido. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Tudo está sob o seu domínio, força, autoridade e poder. E nós devemos confiar em Deus, nos colocar totalmente, corpo, alma e espírito, né? Nas mãos do Senhor, porque senão fica muito difícil. As situações e circunstâncias da vida não devem nos fazer parar, olha só que interessante, estacionar nas preocupações deste tempo presente. Podemos até perder o controle de algumas situações em nossa vida. Puxa vida, quem não perde o controle? Às vezes, realmente, nós podemos perder. Mas Deus nunca perde o controle do tempo e de nossa vida. Por isso que compreender o tempo de Deus renova a nossa esperança, é descansar no Senhor e saber que Ele fará o melhor para mim e para você. É só isso. Não tem como fazer outra coisa, né? É difícil, é difícil. Aquele povo lá no passado também estava ansioso. Eles estavam sendo perseguidos e eles não sabiam mais o que fazer. Queriam que Jesus voltasse e os levasse ao céu. Nós também queremos isso. Nós queremos uma vacina, nós queremos um remédio, uma medicação que realmente resolva tudo. E num passe de mágica, como nós costumamos falar, tudo volte a ser como era antes. Mas Deus está no controle, é Ele que vai saber a hora de parar tudo isso. E enquanto isso não acontece, nós temos que seguir em frente, porque nós temos um futuro para cuidar. Um futuro que eu devo cuidar da minha vida. Às vezes você tem o futuro do teu filho, do teu neto. Você não pode parar. Você tem que olhar para frente. Deus nos deu esperança, Deus nos deu uma vida e nós devemos cuidar dessa vida que Ele nos deu. Olha lá, espiritualidade saudável compreende que o tempo do cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade. Olha lá, versículo 9 diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A paciência do Senhor. Pedro aqui, ele trata, olha só, trata do tema falando sobre a longanimidade divina. Olha só, a promessa da volta de Jesus não era uma promessa individual, mas era para todos, todos. E por que Deus tem o tempo dele? Ali fala que Deus quer que todos venham a se arrepender, que a salvação não é somente para um, que Deus não retarda. Olha só, Deus vai cumprir a sua promessa, Ele vai voltar, mas nós devemos esperar no Senhor. Deus é a fonte de toda a paciência, de toda a longanimidade. Olha só.
E eu pesquisando sobre essa palavra, lá no Velho Testamento, ela tem, no hebraico, ela tem algumas colocações, alguns significados interessantes que eu anotei aqui. Não tem nada a ver com o nosso contexto aqui, que é o nariz longo. Olha só, né? Literalmente, nariz longo. Mas existe um outro que tem mais a ver conosco aqui, que é a respiração longa e o fôlego comprido. Olha, você lembra de alguém ou de você mesmo, quando ficou muito nervoso e alguém chegou e disse assim: para, fica calmo, se acalme, sente, comece a respirar fundo. Respira pelo nariz. É interessante, né? Quando eu estava pesquisando, e realmente é verdade. Quando nós estamos muito agitados, nós precisamos dar uma parada para que o nosso batimento volte ao normal. E no Novo Testamento, lá no grego, olha só, ele fala da palavra macrotimia, que quer dizer longo temperamento, tem a ver com alma, com o ânimo, né? Longo ânimo, né? Ter paciência, ter constância, firmeza, resistência. Nossa! Pedro aqui, para eles, ele estava dizendo, olha, Deus vai voltar. Jesus vai voltar, né? Mas, enquanto isso não acontece, nós devemos tocar a nossa vida, ter uma vida saudável. Porque Deus quer que todos cheguem ao seu trono, que todos sejam salvos, né? E lá no versículo interessante, lá em Romanos 8, 28, diz assim, ó: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes nós não entendemos as coisas, nós achamos que está errado, o que está acontecendo comigo, o que aconteceu comigo não é o certo. Deus falhou comigo. Por que eu estou passando por essa dor, esse sofrimento, essa perca, e a outra pessoa não está passando por isso? Por que eu perdi meu trabalho? Por que eu perdi o meu filho, o meu avô, agora em tempo de pandemia, né? Muitas famílias estão chorando os seus entes queridos. E é muito difícil nós entendermos isso. Por isso mesmo, nós devemos confiar em Deus, porque Deus está no controle, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem amor por mim e por você. Ele não esqueceu de nós. Não, como diz as pessoas, né? Não chute o balde. Confie no Senhor. Você sabia que quando você pede mais fé, quando você quer crescer com Deus, sabe o que acontece? Comigo acontece. E eu tenho certeza que com você também já aconteceu. Começa a vir os problemas, as dificuldades, parece que dobra, triplica, acontece um monte de coisa. Mas por quê? Porque Deus nos... o que Ele faz neste momento? Ele faz com que a gente supere as dificuldades. E com isso vem o crescimento na nossa vida. E com isso a gente vai aprendendo e você vai passando para frente. Você vai ajudando a outras pessoas também. E isso é maravilhoso. Mas para que isso aconteça, nós devemos ter paciência. Paciência. É indo à fonte. Como eu faço para ter esse dom do Espírito, que é a paciência, saber lidar com as coisas no tempo, nesse tempo tão difícil, ainda a Deus. Somente Deus pode nos ajudar. Nós estamos, por exemplo, abre, fecha, comércio abre, comércio fecha. Posso trabalhar, não posso trabalhar.
8 horas da noite aqui, Curitiba, né? 20 horas já tenho que estar dentro de casa. Depois volta, libera até as 23 horas. Volta às 20 horas de novo. A igreja, posso ir no culto. Daqui a pouco eu não posso mais. Libera uma porcentagem, depois libera outra. Daqui a pouco fecha tudo de novo, né? Realmente, isso nos incomoda. As nossas crianças começarem a ir na escola. O que isso não está fazendo com o emocional delas? E com os próprios pais, né? Você tão felizes em poder encontrar suas professoras, seus professores, as crianças, seus amiguinhos, e de repente, por 1, 2 semanas, tiveram que voltar de novo, ficar em casa. Não é fácil. Só Deus mesmo para nos sustentar neste momento e não desistir. No 3, ele fala sobre renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Havendo, pois, versículo 11, fala o seguinte: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O apóstolo aqui, ele usa algumas palavras para expressar nosso compromisso de vida saudável. Nós vamos estar vendo isso, né? O santo trato, piedade, imaculados e irrepreensíveis. Olha só. Então, o que significa tudo isso? Nós devemos aguardar a volta de Cristo. De que maneira nós devemos ser enquanto o Senhor não volta? Vivo hoje, mas não perco a esperança no futuro com a volta de Cristo. Olha só, é isso mesmo. Esse é o foco principal deste versículo. Então, nós continuamos vivendo, continuamos trabalhando, continuamos fazendo aquilo que foi nos proposto a fazer. Alguns trabalham, outros estudam, outros cuidam de pessoas, e assim deve ser a nossa vida. Nós não devemos parar, nós devemos, olha só, Pedro usa essa palavra, santo trato. O que significa isso, gente? É agir com retidão e pureza ali, ó. E não murmurar, não reclamar. Aquele povo estava reclamando. Ah, mas o Senhor não volta. Quando o Senhor vai voltar? Poxa vida. Já deu muito tempo, ele tem que voltar. A gente está sofrendo. Se eles soubessem o que o povo cristão sofreu depois deles, nossa, e o que nós temos sofrido, as perseguições, quantos missionários, quantos cristãos foram mortos e têm morrido pelo amor da palavra do Senhor, por amor à vida das pessoas, por não temer nada e sair pregando o evangelho. Olha só, e ficam questionando o tempo. Nós mesmos não podemos fazer isso. Nós não devemos murmurar, nós não devemos reclamar o tempo todo. Olha só, o que nós devemos fazer? Nós devemos viver os valores do reino. O autor coloca aqui, ó. Enquanto aqui é o meu compromisso de viver de maneira saudável, até que o Senhor venha, eu vou procurar fazer aquilo que agrade Ele. E ajudando pessoas. Ajudando as pessoas que vivem ao meu redor. Continuando aqui, olha, o tópico 4 fala o seguinte. Tem compromisso integral, não é relativo não, hein? Íntegro e coerente com a palavra. Olha só o que nós temos aqui. Vamos relembrar, né? Quem tem uma vida espiritual saudável não tem um compromisso relativo com Deus, mas é total e com a palavra dele, com as escrituras.
O versículo 16 fala aqui, ó. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a própria perdição. O que quer dizer tudo isso aqui? Que se você não estudar a palavra de Deus, se você não buscar conhecimento, confrontar aquilo que você escuta. Hoje nós estamos tendo muita oportunidade de ouvir muita live, tem muita coisa boa, muitos cultos, mensagens, mas cuidado, presta atenção no que essas pessoas estão falando, livros que nós estamos lendo. Hoje a gente está lendo muito livro, né? Mas tem alguns livros que, quando eu pego a palavra de Deus e começo a confrontar, nossa, eu não sei se com os irmãos é assim, mas eu quando estou lendo alguma coisa ou escutando que não bate bem, já, acende o sinal vermelho, eu fico assim. Aí pronto, já anoto e vão pesquisar, vão procurar na Bíblia, num comentário, e vamos ver se aquilo realmente está correto, sabe? Então, à luz da palavra de Deus. E Pedro estava falando isso também ao povo ali. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela dá luz, ela traz vida, ela traz alegria, ela nos ensina, ela não nos deixa pecar, ela nos conduz, ela orienta em todas as áreas da nossa vida, em tudo, né? Olha só, o autor coloca aqui, Pedro, em meio à crise que os cristãos viviam, sobre a volta de Jesus, fala também do perigo como alguns lidavam com a palavra, olha só. É preciso ter muito cuidado para que a Bíblia não seja usada com exageros emocionais e falácias hermenêuticos. Olha aí, ó. Não é a pandemia que vai interpretar as Escrituras, mas as Escrituras que interpretam nossa experiência de vida, sejam pessoais ou da humanidade. Vocês lembram quando caiu as duas torres gêmeas? Nossa, saiu tanta coisa na TV, nos meios de comunicação. Falaram que aquilo lá estava se cumprindo, que estava na palavra de Deus e tudo. Então, quer dizer, nós devemos tomar muito cuidado com isso. É preciso ter firmeza de fé, não permitindo ser arrastados por enganos fraudulentos. Olha só, temos que ficar espertos. E concluindo esse tópico, né? Assim como não existe vida saudável sem uma boa alimentação equilibrada e rica em vitaminas e sais minerais, e tudo que o corpo precisa para estar bem ajustado e funcionando devidamente, também a vida espiritual precisa do alimento que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não esqueça disso. Somente a palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos consola. Por quê? Porque é Deus falando conosco e você não pode abrir mão de jeito nenhum da palavra de Deus. Já estamos chegando no último tópico, que fala sobre sempre direciona seu foco de vida, quem tem vida saudável, né, espiritual. Direciona o seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. E o versículo aqui, né, que o autor separou é o 18. Que maravilhoso. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse tópico ele fala sobre informação. Hoje a gente vive, do clique. Você clica aqui, né? Deixa eu pegar aqui um celular aqui, né? Então, deixa eu abrir aqui.
Ah, mas olha só, eu clico aqui, deixa eu ver se você consegue ver. Você clica aqui para entrar em um, entra lá na ver, você vai ler um livro, você põe, você quer escutar uma música, você vê aqui, você entra no YouTube, é um monte de informações, é um monte de coisa. E é interessante que o autor coloca aqui que nós hoje, muitas vezes, a nossa vida cristã está sendo de crentes preguiçosos, olha só, que não querem produzir suas meditações e reflexões, preferem chamados enlatados, repassar e compartilhar citações. Muitas vezes nós fazemos isso. Alguém passa uma coisa para a gente acha bonitinho, interessante, já compartilha no grupo, com os amigos e tudo, e nem vê a fonte. E às vezes, nas entrelinhas, tem coisas ali que estão fora do padrão nosso de filhos de Deus. Eu já vi isso às vezes que acontece, a gente fica até, puxa vida, será que o irmão não percebeu, né? Que isso acontece, inclusive repasse às vezes até de não querendo, não entrando em atrito com outras religiões, né? Outras denominações, mas às vezes nós vemos até nos grupos mesmo da nossa igreja, uma vez ou outra acaba caindo alguma coisa espírita. Então nós devemos tomar cuidado com isso, olhar bem a fonte, da onde está vindo, né? E é interessante que ele coloca aqui que é a geração dos consumistas da fé, só querem consumir e nada produzir. Puxa vida, nós temos que tomar cuidado, né? Olha só. E Pedro colocou isso aqui, por quê? Porque é o que estava acontecendo naquela época e é o que tem acontecido conosco. Como eu já coloquei no tópico anterior, o que você anda ouvindo, o que você anda lendo, o que anda, sabe, movimentando, agitando a tua mente, o teu coração neste tempo. Nós devemos olhar, prestar atenção e cuidar disso. Eu gostei dessas engrenagens aqui, ó. Puxa vida, ficou bem legal, né? Cuidado para não perder o foco. Ah, Jesus de novo, né? Então, nós não podemos parar. Nós devemos seguir em frente, não olhar para as circunstâncias, né? Nossa, eu ontem estava estudando e preparando a aula, né? E lembrei de um cântico que eu cantava quando eu era criança. Meu pai amado. Nossa, muito antigo. Acho que talvez as irmãs, os irmãos aí mais lá da velha guarda lembrem, né? Falava assim: e de cá vai trabalhai, nessa mina que fascina ouro procurai, reservai tesouros meus que na Bíblia estão, as palavras ao guardar no vosso coração. Nossa, lembrei assim, falei, puxa vida, palavra de Deus guardar no coração, porque é lá que Deus vai falar comigo e com você, porque nós não podemos parar. A situação, talvez a minha vida, talvez a tua vida esteja passando por um momento complicado. Talvez você esteja parando. Talvez você esteja estacionando sem forças para continuar. E eu lembrei de uma pessoa muito próxima de mim que ela sabe, não sei se ela sabe, mas ela deixou um exemplo muito grande para mim. Quando ela sofreu uma decepção muito grande na vida dela. Sabe quando você está levando é como o nosso tempo ali, né? O passado, o presente e o futuro. Coisas que acontecem conosco e de repente é interrompido.
De repente, o teu chão parece que se abre e você cai. De repente, o teu equilíbrio, para onde foi? Não tem mais. E essa pessoa podia ela ter desistido, podia ter parado, mas não. Então, o melhor exemplo que ela deu para mim é que mesmo na dor, muitas vezes eu via ela chorando, as lágrimas nos olhos. Ela estava conversando, ela estava cantando na igreja, ela dava aula para crianças na igreja e ela ia domingo após domingo, mesmo com lágrimas nos olhos. Sabe, ela dizia que não tinha força, mas aquela força era do Senhor. E ela conseguiu. E Deus a presenteou. Deus cuidou dela. Quando ela achava que ela estava sozinha, Deus estava com ela no colo. E ela superou tudo aquilo, porque Deus foi convidado a participar do problema dela. Deus foi convidado a... Jesus, me ajuda, eu não sei fazer isso aqui sozinha, eu não estou suportando o sofrimento, a dor. E ela descansou no Senhor. Então, você também, descanse no Senhor, sabe? E que o seu foco seja em Deus e não em pessoas. Porque os amigos, eles nos ajudam até um certo período. Depois você acaba ficando sozinho. Muitas vezes acontece isso. Enquanto estamos bem, todos estão nos rodeando. Quando vem a tormenta mesmo, uma dificuldade muito grande, você pode ficar sozinho. Mas Jesus não esquece de você. Jesus sempre está renovando as nossas forças. Jesus está sempre dizendo, eu confio em você. Você vai vencer. Jesus traz esperança para você, sabe? Por isso mesmo, vale a pena cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde espiritual. Procurar conhecer mais e mais a Jesus. Orar, falar com Ele o tempo todo. Porque quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós confiamos e entregamos a nossa vida e o controle das nossas emoções, de tudo que nós temos, nas mãos do nosso Pai. Nossa, o tempo avançou, né? Falamos de tempo, nosso tempo avançou. Já 37 minutos de aula aqui já, né? Puxa vida. Então vamos revisar o que nós já vimos aqui, o que nós já aprendemos, graças a Deus, né? Olha só. Compreenda e viva o tempo de Deus com paciência e fé. Mantenha a calma e a paz em sua casa, vida profissional e pessoal. Deus está no controle, olha só. Tenha esse sentimento, essa confiança em Deus. E tenha paciência nele. Não em pessoas, mas em Deus. Porque as pessoas se cansam às vezes. As pessoas às vezes caminham conosco até um certo ponto. Depois elas desistem. Mas Deus nunca esquece e desiste de nós. O 2. Nossa esperança na eternidade não pode diminuir nosso compromisso com os valores do reino de Deus. Opa! Olha só. Puxa vida. Já sou salvo. Então, o que eu vou fazer? Minha missão agora, o que é? Adorar a Deus, eu vou na igreja, eu canto, eu oro, eu leio a Bíblia, escuto o pastor falar, mensagem. E pronto. Vamos esperar a volta de Cristo. Não, não é isso não. Eu tenho que agir totalmente ao contrário. Eu tenho que trabalhar e eu tenho que ajudar pessoas. Eu tenho que não murmurar, mas compartilhar minha fé, ajudar as pessoas, levando paz, levando amor, tirando as palavras negativas que muitas vezes saem da boca das pessoas. Nós temos famílias que têm passado por lutas muito complicadas, tanto financeira como o luto.
Famílias que nós conhecemos que chegaram a perder 2, 3 pessoas neste tempo da pandemia. Então, que você saiba, que você seja usado por Deus para estar ajudando essas pessoas. E o 3, dedique mais do seu tempo à oração e à leitura da palavra de Deus. O que você tem feito nesse tempo? Eu, por exemplo, para mim, eu estou aproveitando para estudar, para aprender. Eu tenho crescido em vários aspectos da minha vida, né? Cuidando da saúde também. E você? E assim fazendo, você vai viver o pós-pandemia como um crente mais forte, mais firme e cheio da graça e do conhecimento de Jesus. Olha só, estamos num período de aprendizado, um período em que estamos tendo a oportunidade de crescer. E você tem crescido? Quanto nós temos crescido? Por que nós não temos crescido aquilo que nós gostaríamos que fosse? Nós precisamos sair melhor do que nós entramos neste tempo, né? Nesses 2 anos, né? Então já passamos de 1 ano que estamos vivendo isso aqui no Brasil, né? E pode ser que você esteja triste, amargurado, sem esperança, sem forças, né? Mas lembre que o poder não está em nossas mãos, o poder está em Deus, né? Busque ao Senhor e vamos buscar longanimidade, paciência, aguardar as coisas. Vamos manter o nosso foco em Deus, vamos orar e esperar o agir de Deus. Vamos buscar conhecimento na palavra de Deus. Vamos agradecer a Deus. Mas como agradecer? Se eu só tenho percas, tanto financeira como pessoas da minha família, amigos meus que o Senhor levou. Agradeça a Deus porque Ele preservou você. Agradeça a Deus porque Ele está cuidando de você. Ele tem mantido a tua vida, sabe para quê? Para que você possa amar as pessoas que estão ao teu redor. Olhe em volta. Olhe. Dá uma olhada na tua casa. Eu acho que você está em casa. As pessoas que dependem de você. Se você mora sozinho, mas com certeza você deve ter uma mãe, um pai, irmãos, amigos que dependem de você. Ele deixou você vivo, assim como eu, para abençoar essas pessoas. Cuidar dessas pessoas e amar essas pessoas. Olha que maravilha! Agradeça a Deus o que você tem. Olha só. Agradeça pela família, pelos teus bens. Ai, que bênção! Encha, eu até escrevi aqui, ó, encha o seu coração com o poder, com a graça de Deus, porque a graça de Deus é completa. Nesse tópico anterior ele falava sobre graça, né? A graça de Deus é um presente. Eu não precisava, mas Deus me deu. Quer dizer, claro que eu precisava, mas Deus a deu e deu integral. Olha só. Por isso mesmo, Jesus é suficiente para mim, eu não preciso de mais nada. Cresça no conhecimento da palavra de Deus. Cresça, busque a vontade do Pai. Monte uma estratégia para a sua vida. Eu vou começar a ler a Bíblia, mas marque. Eu vou começar a orar. Todo dia tá horário, eu vou orar. Coloque, liga no celular, põe para despertar e marca e anota para desligar até a TV a hora que você está naquele horário, porque senão você não vai cumprir esse compromisso com Deus. Eu sei, porque o nosso tempo é complicado.
Às vezes eu tenho tudo programadinho, anotado aqui, mas surge um imprevisto e o meu devocional fica para depois. Não. É interessante, nós queremos que Deus escute as nossas orações e atenda aos nossos pedidos, né? Quando nós falamos com Ele. Mas às vezes Deus não é prioridade na nossa vida, né? E que Deus possa estar abençoando a sua vida, assim como abençoou a minha quando eu estava preparando, né? Essa lição, porque eu sempre tenho assim, né? Assim como estava no tópico lá da preguiça, né? O crente preguiçoso. Realmente, quando eu não estou, não sou eu que vou dar aula, o que eu faço? Eu só leio a revista. Eu leio, estudo, né? Leio, mas não vou a fundo. Mas quando eu vou lecionar, o que eu faço? Eu pesquiso, eu leio livros, eu começo a ouvir, vejo às vezes um vídeo, alguma coisa para mim completar a aula, né? E realmente, nós precisamos nos policiar, cuidar e buscar mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo, um dia maravilhoso.